O exército chinês está em colapso após uma grande purga promovida por Xi Jinping nas Forças Armadas. Zhang Yuxia e outros altos funcionários foram removidos. Aqui, segundo relatos da mídia estrangeira, está sendo claramente observado um enfraquecimento do poder militar dentro do exército chinês. O exército chinês está enfraquecido. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos ver agora. Antes de começarmos, 70% dos espectadores que assistem aos meus vídeos ainda não se inscreveram no canal. Então, se inscrever não custa nada. Ficarei muito agradecido se você clicar no botão de inscrição. Em 24 de janeiro, Zhang Yuxia e Liu Zheoni foram praticamente expulsos por graves violações disciplinares e suborno. Uma grande operação de expurgo ocorre no exército chinês. Na verdade, He Wei, considerado o terceiro mais importante das Forças Armadas, além dos vice-presidentes da Comissão Militar Central, assim como Ma Ho, ex-chefe do Departamento de Trabalho Político da Comissão Militar Central, também foram expulsos do partido e das Forças Armadas por violarem gravemente a disciplina do partido e estarem envolvidos em crimes graves relacionados às suas funções, conforme anunciado oficialmente. Desde o início da purga anticorrupção nas forças de foguetes, em 2023 altos oficiais do exército chinês têm caído sucessivamente. Em 2022, vieram à tona casos de vazamento de informações confidenciais e graves problemas de corrupção dentro das forças de foguetes, nas quais o presidente Xi Jinping havia investido estrategicamente. Depois disso, os responsáveis passaram a ser alvo de uma série de expurgos. Nesse processo, até o ex-ministro da Defesa Li Shangfu, responsável por armas avançadas, foi expurgado em 2024, causando choque. Desde que Xi Jinping assumiu em 2012, mais de 110 generais do exército chinês foram expurgados, segundo dados atuais. Se esse número já é alto entre oficiais generais, o total de expurgados pode chegar a centenas ao incluir oficiais intermediários e subalternos, imediatamente. Segundo o Wall Street Journal, mais de 50 oficiais militares e executivos de defesa foram expurgados nos últimos 2 anos, em um nível sem precedentes desde Mao Zedong, segundo analistas. Com a purga nas Forças Armadas, promovida pelo presidente Xi Jinping, ele acabou monopolizando até mesmo o controle militar. Ou seja, agora ele detém sozinho o poder letal. Na Comissão Militar Central do partido, liderança máxima das Forças Armadas chinesas, só permanece o vice-presidente Jiang Zeongmin. Originalmente, era composto por 7 membros, mas agora restaram apenas 2, Xi Jinping e Jiang Zeongmin. O problema é que a purga nas Forças Armadas chinesas ocorre de forma agressiva e rápida. Uma organização militar precisa de uma cadeia de comando bem estruturada, do topo até a base para funcionar. Mas, se você remove todos os comandantes principais de uma vez, como está acontecendo agora, a própria capacidade de combate inevitavelmente fica abalada estruturalmente. Claro, o nível dos equipamentos, o tamanho das tropas e a intensidade do treinamento também são importantes, certo? Um fator-chave para vitória ou derrota em guerra é a experiência de combate. Um comandante experiente reconhece o que é perigoso no campo de batalha, o que é bravata e quando as tropas podem desmoronar. O combate não pode ser totalmente substituído por manuais ou simulações, pois há uma grande chance de as coisas não saírem como planejado durante a batalha, ou de você entrar em pânico ao ver um companheiro morrer. Por isso, é preciso ter muita experiência real para lidar bem com essas situações. Dizem que os militares dos Estados Unidos são considerados os mais fortes do mundo, não só por armas avançadas, mas por décadas de experiência de comando em batalhas reais, da Guerra do Golfo ao Afeganistão, Iraque e Síria. Durante os expurgos, o exército chinês expulsou até figuras-chave com experiência em combate. Muitos acham que o exército não tem experiência prática, mas isso não é totalmente verdade. Zhang Yuxia e Liu Zhenli são da geração que vivenciou combates. Zhang Yuxia foi comandante de companhia na Guerra Sino-Vietnamita de 1979. Em 1986, Liu Zhenli, com 22 anos, comandou uma companhia na linha de frente na Batalha de Lao Shan, na fronteira China-Vietnã, repelindo mais de 30 ataques. Quem realmente passou por uma guerra sabe, de forma instintiva, como controlar os soldados quando eles estão tomados pelo medo e como resistir quando os suprimentos acabam. Agora, com o exército chinês mirando essas pessoas para expurgos, análises apontam que a geração com experiência de guerra está sendo eliminada da organização. O mais grave é que o comando do exército chinês atualmente tem muitas brechas. Em caso de guerra, o exército deve definir rapidamente o plano de operações e coordenar tropas e abastecimento. O problema é que muitos cargos de generais de alto escalão estão vagos. Por exemplo, na Coreia, o posto de Sanjang, equivalente a general de 4 estrelas, deveria ter cerca de 30 a 40 ocupantes. Isso porque é necessário ter pelo menos esse número de comandantes de teatro e oficiais responsáveis por operações, informações e apoio para que seja possível lidar com uma guerra em nível nacional. Após a recente purga, relatos indicam que restaram só 4 generais do posto de Sanjang.
Isso mostra que quase todos os líderes da guerra e das decisões operacionais sumiram. Assim, caso haja guerra, é incerto quem decidirá e assumirá a responsabilidade. Claro, é muito provável que o presidente Xi Jinping tente rapidamente promover jovens generais leais a ele para reorganizar a estrutura. Mas o problema é se esses jovens generais realmente serão capazes de tomar decisões independentes. A geração que testemunhou as purgas em primeira mão, basicamente, não pode deixar de priorizar a sobrevivência política. Mesmo nos momentos em que é preciso tomar a decisão certa em combate, se houver o cálculo de que essa decisão pode colocar em risco a própria segurança política, o exército deixa de ser uma organização de combate e se transforma em uma organização de competição por lealdade. Quando isso acontece, o sistema de relatórios é distorcido e só chegam ao topo as informações que os superiores querem ouvir. Na verdade, esse fenômeno já se repetiu inúmeras vezes ao longo da história. Na guerra, é preciso relatar a realidade do campo, mas com medo das purgas, os comandantes só repetem o que não causa problemas. E quando isso se acumula, em algum momento, quando a guerra estoura, acaba explodindo em grandes erros de julgamento. Esse tipo de situação também ocorreu no exército soviético durante a era de Stalin. Com a Grande Purga, oficiais competentes foram eliminados. O sistema de comando entrou em colapso e, como resultado, no início da Segunda Guerra Mundial, não conseguiram responder adequadamente à invasão do exército alemão, sofrendo enormes perdas. Há análises dizendo que o exército chinês pode estar seguindo um caminho semelhante agora, pois, devido às purgas, ao invés de estabilizar a organização, todo o exército pode acabar se tornando uma estrutura onde todos apenas observam o ambiente ao redor, o que pode diminuir a própria capacidade de conduzir uma guerra. Há análises que apontam que isso pode tornar a China mais vulnerável. Normalmente, é fácil pensar que, como o exército ficou mais fraco, não conseguirá travar uma guerra. No entanto, historicamente, houve muito mais casos do contrário, pois, quanto mais o exército se desestabilizava internamente e a cadeia de comando ficava instável, mais frequentemente a liderança optava por tomar a decisão extrema de iniciar uma guerra, especialmente quando, como agora no exército chinês, pessoas experientes são removidas por meio de expurgos e a estrutura de poder se transforma em uma competição por lealdade, aumenta muito a possibilidade de a guerra deixar de ser uma decisão militar e passar a ser uma escolha política. Kang Yuxia era cauteloso sobre a invasão de Taiwan, pois sabia que quem viveu combates reais não encara a guerra como um jogo. Ele sabia, por experiência, como as perdas de tropas e o clima social podem se deteriorar rapidamente na guerra. Quem presenciou o horror da guerra evita falar dela levianamente. Mas o problema é que esses cautelosos desapareceram devido a expurgos, e em seu lugar estão jovens como Kang Yuxia, que juraram lealdade ao presidente Xi Jinping. O problema é que são linha dura. Não estou dizendo que todos os jovens generais são incompetentes. O problema está na estrutura. Atualmente, há uma forte suspeita de que as promoções nas Forças Armadas chinesas não são mais baseadas em mérito, mas sim em competição por lealdade. Os oficiais que testemunharam os expurgos sentem, até os ossos, o medo de que um erro pode significar o fim de suas carreiras. Eles preferem dizer o que a liderança quer ouvir, em vez de dar conselhos realistas para evitar a guerra? Relatórios otimistas como Taiwan pode ser ocupada rapidamente ou os Estados Unidos não vão intervir chegam apenas à liderança. Se se repetirem, a liderança acaba acreditando neles. E então surge uma mentalidade ainda mais perigosa. Eles passam a acreditar que vale a pena tentar uma guerra, que deixa de ser apenas uma operação militar e vira um teste de lealdade. Após as purgas, os generais sobreviventes precisam demonstrar lealdade a Xi Jinping, apoiando decisões como a invasão de Taiwan. Os que adotam discursos mais duros são vistos como leais, enquanto os cautelosos são rotulados de covardes. Assim, as opiniões contrárias à guerra somem nas Forças Armadas, e análises indicam que o exército chinês enfrenta o mesmo processo. À medida que as purgas avançam, o número de pessoas capazes de dar conselhos racionais internamente diminui, e só sobrevivem aqueles que demonstram lealdade. Quanto mais essas pessoas permanecem, maior a chance de incutirem na liderança uma perigosa autoconfiança de que Taiwan pode ser facilmente conquistada. Quando Xi Jinping estiver cercado apenas de bajuladores, a guerra pode se tornar uma decisão política, não mais um cálculo realista. Por isso, alertas apontam que o enfraquecimento das Forças Armadas chinesas pode aumentar, e não reduzir, o risco de guerra por erro de cálculo. A China transferiu estaleiros de reparo de navios de guerra para perto de Taiwan, e concentra fábricas de drones de longo alcance no sul do país. Nessa região, também produzem em larga escala navios de combate não tripulados, chamados porta-aviões de drones. As Forças Armadas chinesas parecem se preparar rapidamente para a guerra. Talvez já tenham decidido. Atualmente, o exército chinês está muito enfraquecido. O que acham disso? Deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.